E agora é a minha vez! O Renan veio aqui e fez um vídeo falando sobre ele e hoje eu vou fazer um vídeo bônus contando um pouco mais sobre mim. Quem é a Laís do Traveleiros? Confesso que eu fiquei pensando como falar, né? O que eu vou contar nesse vídeo. Porque no vídeo do Renan ele contou como ele sempre foi aventureiro desde que nasceu. E no meu caso, não é muito assim. Todo mundo fala, nossa, você vai viajar, dar uma volta ao mundo, morar num carro. Como você é aventureira, como você é corajosa. E por muito tempo na minha vida eu não consegui me enxergar dessa forma. Eu nasci em São Paulo, mas eu passei a minha infância toda em Barueri. Só voltei pra São Paulo na adolescência. Os meus pais se separaram quando eu era muito jovem, eu não tenho contato com meu pai, a minha mãe é o meu exemplo de vida. Quando eu era criança morava eu, minha mãe e o meu irmão. Eu tenho um irmão 10 anos mais velho por parte de mãe. Por parte de pai eu tenho mais 4 irmãs, então eu tenho alguns meios irmãos aí nesse mundo. Mas o meu irmão, ele se casou muito cedo, ele se casou com 21 anos, então praticamente a minha adolescência inteira era só eu e minha mãe. E eu acho que por isso também minha mãe acabou sendo sempre muito super protetora. Então meu lado aventureiro quando eu era mais jovem não existia, porque se eu queria aprender a andar de patins, a andar de skate, ela não deixava, ela tinha medo de eu me machucar. E sendo muito protetora, ela também focava muito na questão dos estudos. Eu sempre estudei em escola pública, mas eu sempre me dediquei muito nos estudos. Sou bem nerd mesmo, gente, gosto de ler por ler mesmo, não só pela escola, sempre amei ler. Hoje eu sou nerd de séries também, adoro assistir uma série, mas durante toda a minha infância e adolescência, escola sempre foi algo muito importante. E a minha mãe, por ser mãe solteira, sustentar eu e o meu irmão sozinha, ela trabalhou muito, de todas as formas que você pode imaginar. Minha mãe, quando eu era mais nova, ela trabalhava como costureira, depois ela começou a trabalhar como diarista, e ano passado ela se formou em instrumentação cirúrgica, e hoje ela tá trabalhando com isso, com 58 anos ela se formou, maior orgulho a minha mãe. E ela sempre me mostrou que se você lutar e batalhar, você consegue tudo que você quer. Porque como a gente era só eu, ela e meu irmão, a gente não tinha dinheiro, não tinha uma vida financeira estável, nunca passamos fome, mas assim, tinha que ralar e trabalhar bastante. E eu também sempre segui esses passos da minha mãe, até por isso que ela focava tanto na escola, né? E pensando em tudo isso, eu batalhei e estudei bastante e pra passar na faculdade com bolsa. Então eu tinha bolsa de 100% pelo ProUni, e aí eu fiz marketing na Embi Morumbi, que foi assim, através dessa faculdade que eu conheci o Renan. E aí quando eu entrei na faculdade, eu era aquela pessoa, filha de mãe super protetora, extremamente nerd e estudiosa, que passou por ganhou, né, uma bolsa por mérito acadêmico para ir fazer um mês nos Estados Unidos. Então eu fui estudar pela faculdade, a primeira vez que eu saí do país para os Estados Unidos, e gente, abriu a minha cabeça, abriu minha visão de mundo, porque até então o máximo que eu tinha viajado era interior de São Paulo ou litoral de São Paulo. Eu nunca tinha saído assim muito do meu estado, no máximo eu tinha ido até o sul de Minas. Então quando de repente aquela menina tava lá nos Estados Unidos, aquilo mudou tudo e eu começou dentro de mim a sentir que eu precisava conhecer muito mais do que eu tinha conhecido até aquele momento na minha vida. Mas aí deu essa vontade, esse sonho de conhecer o mundo, e o que eu faço, né? Porque como eu falei, a minha vida nunca tava ganha. Na verdade, eu comecei a trabalhar com 16 anos para poder ajudar em casa e para eu poder ter o meu dinheiro, comprar as minhas coisas. Eu trabalhava como jovem aprendiz no Banco Itaú e desde então eu nunca parei de trabalhar. Quando eu entrei na faculdade, já comecei a fazer estágio, e aí quando eu saí da faculdade também, em poucos meses eu já tava trabalhando de novo. E aí eu comecei, né, a batalhar e trabalhar para poder viajar, mas eu ainda não tinha um plano na minha cabeça, o que eu queria fazer. Eu só sabia que eu queria conhecer, porque a experiência que eu tinha tido nos Estados Unidos, ela era muito boa e ela abriu a minha mente. E essa viagem, ela é muito importante por vários sentidos. Primeiro porque ela abriu minha visão de mundo, segundo porque eu conheci pessoas, amigas que eu vou levar pro resto da vida, e terceiro porque uma dessas amigas me apresentou o Renan. Então é essa viagem que começou toda essa história aqui, porque é assim que eu conheci o Renan. E quando eu conheci o Renan, parece que tudo se encaixou, porque a visão de mundo e a visão de criação dele era completamente diferente da minha. Ele sempre foi criado muito livre e ele tinha muita certeza que ele queria explorar o mundo de uma forma bem aventureira. Então isso me assustou até um pouco no começo, mas também começou a perceber que
gente, tinha alguma coisa que a gente tinha que se conhecer, porque a gente tinha que se complementar nesse sentido. E quando eu conheci ele, a gente começou a acampar, começou a fazer várias coisas do estilo de vida dele. Eu comecei a perceber que eu gostava assim de tudo isso, mas a menina super, com a mãe super protetora, ainda estava em mim, porque quem acompanha aqui o canal, quem vê as aventuras que a gente passa, vê que eu às vezes sofro muito pra enfrentar os meus medos. E eu acho que isso é algo que eu queria dizer pra vocês, porque eu tô vivendo num carro, eu tô dando uma volta ao mundo, significa que, nossa, eu não tenho medo de nada, eu sou destemida. Não, pelo contrário, eu realmente tenho que lutar todos os dias com os meus medos e enfrentar isso, porque na hora que eu enfrento o medo, eu vejo que era isso que eu queria viver, e aí eu me sinto realmente viva. Eu acho que essa é uma coisa que eu posso dizer pra todo mundo que está assistindo. E isso é um pouco sobre mim, né? Eu queria contar sobre a Laís. Desde pequena, superprotetora, nerd, estudiosa, que batalhou bastante, que hoje tá aqui vivendo um grande sonho de dar uma volta ao mundo. E durante toda essa nossa aventura eu quero que vocês saibam que eu vou sempre ser verdadeira com vocês. Vocês vão me ver chorar muito, porque eu sou extremamente manteiga derretida. Vocês vão me ver tentando superar os meus limites a todo momento, e vocês vão conhecer realmente um outro lado meu que hoje nem eu mesmo conheço. Vamos viajar esse mundão!